Uma boa tarde a todos os irmãos. Sejam bem-vindos ao JAC. Uma boa tarde aos nossos irmãos que estão nos assistindo pela rede social também. O capítulo de hoje será o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. E quem vai nos trazer a palavra é a nossa irmã Maria do Carmo, que é uma trabalhadora da nossa casa. Uma boa palestra a todos. Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz de Jesus envolva a todos nós. Que possamos aproveitar bem o que aqui nós vamos refletir. Pedimos então aos irmãos de luz que aqui nos ajudem a passar aquilo que nós somos determinados aqui hoje a passar. Muito obrigada. O capítulo de hoje se chama, o número 8, do Evangelho segundo o Espiritismo, os que têm puro coração. E o nosso item é escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalos, cortai-a. Eu vou ler uns trechinhos, depois a gente vai conversando, tá? Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor que fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar, e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos do céu veem incessantemente a face do meu Pai, que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E por último, se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo do inferno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. A gente lê esse capítulo, esse item, a gente acha a linguagem de Jesus assim, tão, uma certa dureza, né? Um pouco agressiva, mas a gente vai lendo e vai percebendo a bondade dele para conosco, para que nós pudéssemos, quando estivéssemos aqui na Terra, trilhar por caminhos melhores, né? Que a gente tivesse fé e confiasse nele, buscasse nele a força necessária para que a gente tivesse caminhos menos difíceis da nossa vida, né? Então, aqui, este capítulo fala da pureza do coração, da inocência da criança, da candura dela, que são inseparáveis a simplicidade e da humildade. Esses sentimentos influem todo o pensamento de egoísmo e de orgulho, porque a criança, ela é pura. A criança, a gente sabe que a gente pode chamar a atenção dela por alguma coisa que ela tenha feito, mas dali a pouco ela está fazendo de novo e ela não guarda a mágoa da gente, né? Essa impureza que Jesus fala, às vezes, nós confundimos um pouco ela. Eu trouxe aqui de um livrinho falando sobre a impureza do nosso coração, para a gente ver como a criança é pura e a gente ainda precisa procurar se purificar, assim como a criança tem no coração dela. Eu vou ler um pouquinho, um trechinho, para vocês entenderem. Certo dia, uns escribas e fariseus se escandalizaram com os discípulos de Jesus e perguntaram ao mestre por que eles não observavam as tradições paternas e comiam sem primeiro lavar as mãos. As aparências, né, gente? A gente liga muito para as aparências. Não se referiam os acusadores a simples preceitos de higiene física, mas atribuíam a essa usança um caráter de impureza moral.
Pelo que Jesus lhes replicou com a seguinte comparação: o que de fora entra no homem, não o torna impuro, porque vai ao estômago e daí é lançado para fora. Mas o que dentro de si sai do homem, isto sim o torna impuro, porque do coração é que vêm maus pensamentos, homicídios, adultérios, luxúria, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E são estas as coisas que tornam o homem impuro. Então, esse capítulo, ele fala muito disso, a pureza do nosso coração. Jesus tem uma fala forte e incisiva para nos chamar a atenção quanto à nossa conduta moral, para com as nossas atitudes, nossos pensamentos, que podem causar danos ao nosso semelhante e também pode acarretar atraso na nossa encarnação aqui, no nosso desenvolvimento, na nossa evolução. Jesus usa termos como arrancar o pé, mão, punido no fogo do inferno, mas todos nós sabemos que Jesus é amor, né? Jesus não ia dizer isso assim ao Léo, ele ia trazer uma mensagem para nós de amor. Ele tinha que falar, né, na época dele, essas coisas mais assim, duras, porque o povo ainda precisava dessa dureza, tinha que ser firme, como um pai que ama o seu filho, a mãe que ama o seu filho, às vezes dá uma puxada mais difícil na orelhinha do filho, uma chamada mais dura, mas é para o bem dele, né? Então é isso que Jesus vem falar nesse capítulo também. Todos nós sabemos que Jesus é amor e que toda a sua moral se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazei aos outros o que quereris que a vós fizesse. Só isso, gente. Fazei aos outros o que quereris que a vós fizesse, já basta para entender que tudo que nós fizermos ao nosso próximo, estamos fazendo a nós. Ó, fazei aos outros o que quereris que a vós fizeste. É um bate e volta. O que eu faço, volta para mim. A lei de ação e reação. Então, só isso dá para entender que Jesus queria dizer. A gente, quando pensa, fala, faz alguma coisa, a gente não se atenta para isso. E nós estamos aqui no nosso planeta, na Terra, nós temos as leis, a nossa Constituição, temos as leis que regem, né, a nossa conduta aqui. Mas se o universo também tem essas leis. As leis naturais, as leis de Deus, como se diz, e uma delas a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Esse capítulo chama muita atenção da pureza do coração, para que a gente não precise aquela reação ruim bater e voltar para nós, para que a gente, antes de fazer, a gente pense, trave. Mas a gente vai vendo aos pouquinhos, ficar conversando mais, que vocês vão ver. Fazemos a nós mesmos, tá? Como ação e reação. O item que vamos abordar no escândalo também tem uma pergunta. O que entendemos por escândalo? Nós vemos diariamente nas mídias várias situações de escândalos. Escândalo na política, na vida dos famosos, a traição, a roupa, a gente observa a roupa, viram a roupa do fulano, que coisa horrível, que escândalo. Essas coisas que a gente aqui na Terra é bem comum, né? No sentido vulgar, o significado de escândalo é um ato ou acontecimento que ofendem as convenções morais, sociais e religiosas. Comportamento que é objeto de censura, reprovação, por ser contrário à moral, aos bons costumes, é o famoso barraco. Todo mundo conhece o que é o barraco, né? Aquilo que pode induzir ao erro, procedimento reprovável, pecado. E essa palavra, ela vem do latim. É bom a gente estudar um pouquinho espiritismo, porque a gente também é cultura, né? Espiritismo é cultura. Para a gente saber a origem das palavras, né? Então, vocês vão saber que ela vem do latim escândalo. O que quer dizer? Ofensa, motivo de ofensa, uma pedra de tropeço. O que é uma pedra de tropeço? A gente está caminhando, de repente, pô, eu sou uma dessas, viu? Eu caio bastante. Então, a gente, é aquele que quer dizer assim, a gente está indo bem na vida, né? Está se policiando, está tentando fazer tudo direitinho, de repente, vem uma pedra de tropeço no caminho, alguém nos provoca, alguém nos faz um convite, a gente pensa, eu vou ir, né, tal, nem pensa duas vezes,
às vezes sabe que não é uma coisa boa, mas vai para não desagradar, e aí vem o tropeço, né? A pessoa cai, né? Em alguma coisa que não é boa para a vida dela. No sentido evangélico, na visão de Jesus, escândalo é qualquer ato que se faça visando o mal, tanto aquilo que é visto, quanto o que não é visto. Então, é isso que esse texto chama muita atenção para o escândalo, no sentido evangélico, né? Aquele que a gente guarda aqui no coração, que ninguém vê, mas ele está aqui dentro. Porque quando a gente... vamos dar um exemplo assim, eu estou indo na autoestrada em alta velocidade, passei, aí está escrito 80 permitido, 80 quilômetros permitido. Eu passo a 100. O que vai acontecer quando a gente passa a 100? Vem a polícia, ela pede nossos documentos, então aplica uma multa, de acordo com aquilo que nós estávamos praticando, né? E assim, aqueles escândalos que não são vistos, que estão lá por baixo do tapete, a gente pensa que ninguém está vendo, alguém está vendo. Alguém está vendo, e é Deus. Deus está em toda parte, Ele vê tudo. Muitas pessoas, e também fala aqui que muitas pessoas, elas percebem às vezes que, é um exemplo que eu vou dar, né? Muitas pessoas têm amizades com certos escândalos, vamos dizer assim, né? Certas pessoas que provocam escândalos, esse escândalo está aqui no coraçãozinho, tá? Aquele sentimento que não é bom, mas eu sou amiga daquela pessoa porque ela me convém, ela me é útil. Isso também é um escândalo que Deus está vendo. Por quê? Porque Deus sabe o nosso coração. Eu estou por interesse. Tudo que se passa no nosso coração, para Jesus, essa palavra escândalo, é isso que Jesus quer dizer. Essas pequenas, esses sentimentos que são pedras de tropeço na nossa vida, por quê? Porque aquilo bate, volta para nós. Toda a intenção que eu guardo, é uma tentação isso realmente, né, gente? Toda a intenção que eu guardo, uma coisa que eu vou fazer, aquela intenção, Deus está vendo. Eu posso mascarar aquela intenção, eu posso estar sorrindo, eu posso estar, fazer um monte de coisa sendo boazinha, mas aqui dentro eu não sou boazinha. Eu posso ir lá na minha casa, limpando a minha casa, que ódio daquela pessoa, pudesse matar ela. Muitas pessoas, essas coisas passam na cabeça da gente. Isso não é, o ser humano é passível disso. Isso aí é um escândalo, é uma imperfeição que a gente está trazendo, que a gente tem que procurar modificar. Não é somente agir com meu irmão, não é somente o que afeta a consciência de outro, é tudo que resulta dos vícios. Esses vícios que Jesus fala aqui, gente, também, não é um vício apenas de usar o álcool, de usar uma droga, outro tipo de droga, não é de comer demais, falar demais. Não é isso. São vícios, esse tipo de sentimento que a gente não tira, a gente vira e mexe naquele sentimento, desejando, tem inveja, tem ciúme. São coisas que a gente tem que procurar melhorar dentro da gente, que o ser humano é passível disso aí, né? Nós vivemos num plano ainda que, infelizmente, isso existe entre nós, né? Não é somente agir mal com o meu irmão, não é somente o que afeta a consciência de outro, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, é toda a reação má de um indivíduo para com o outro, com ou sem repercussão, pois pode não aparecer agora o escândalo, mas um dia aparece, quer dizer, essas coisas que eu guardo, que eu mascaro, um dia elas vão aparecer, porque é uma lei de causa e efeito. Tudo que eu penso, tudo que eu falo, aquilo vai para o universo e volta. Nós não temos saída. Então, por isso que Jesus se preocupou em trazer esse item, escândalos, para que a gente procurasse se policiar, né? Cuidar bem o que passa dentro do nosso coração e do nosso pensamento. É o resultado do mal moral. Esse mal moral é que nós guardamos no nosso coração, né? Nós vamos ver aqui, ler sobre mal moral. Deixa eu ler para vocês o que é moral. O que falam os espíritos.
Na página 260 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta a eles: que definição se pode dar de moral? A moral é a regra para conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Isso é moral para Jesus. A gente conseguir distinguir o que é bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus, que é a lei de amor. É a lei de Deus, é o maior mandamento, é a lei de amor. Quando a gente vai pensar em fazer o mal para alguém, tem que pensar, eu gostaria que fizesse isso para mim? Aí a gente já freia. Então, observar sempre a lei de Deus antes de fazer alguma coisa. O homem se conduz bem quando faz bem tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. É aquela coisa, fazei ao próximo o que quereris que a vós fizeste. Quando o homem procura pensar assim, quando o homem pensa assim, ele conduz bem a sua vida e a vida do seu próximo. Enquanto ele pensar só em si, ele não vai ajudar muito. As leis morais estão escritas na nossa consciência, porque Deus, quando nos fez, Ele colocou tudo que nós precisávamos aqui, na nossa consciência. Para isso, Ele deu inteligência para todos. Ele criou todos nós, simples e ignorantes, e deu a cada um a inteligência. Para quê? Para nós pensarmos, distinguirmos, né? E a outra pergunta que Allan Kardec faz: o homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é bem do que é mal? E os espíritos superiores respondem: sim, quando ele crê em Deus e quer saber de Deus, né? Deus deu-lhe a inteligência para discernir o bem e o mal. Isso, gente, os espíritos estão dizendo, viu? Vamos ver agora aqui. A pessoa que provoca o escândalo fica quietinha porque viu, mas Jesus, porque ninguém viu, mas Jesus viu. Um dia eu vi uma pessoa falando que moral é tudo aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Isso é forte, né? Então quer dizer que a gente tem que ser bom aqui, lá, acolá. A gente tem que pensar no outro aqui, ali, agora. O teu modo de ser, ele não pode ser, a tua essência, ela tem que ser uma só. Porque senão, como é que vai ser? Vai dar um desequilíbrio muito grande na vida da pessoa, né? Não é somente... isso aqui eu já vi também. Não é somente agir mal, tá? Já falei, né? Já falei, tá. Haroldo de Souza, ele nos fala que escândalo é a intenção de ludibriar, enganar, intenção malévola, e que os espíritos que provocam os escândalos criam essas embarações por inveja, ciúme e mostrar medo. Então, que a gente procure, dentro de nós, esses escândalos. Procuremos tirar, porque todos nós estamos aqui, nós temos um pouquinho disso. Jesus diz que a árvore boa dá bons frutos. E vice-versa, né, gente? Então, procuremos seguir o que Jesus nos diz, né? Muitas pessoas, elas pensam que muitas situações que a gente vê no nosso dia a dia ali, que está acontecendo, né? Tanto desequilíbrio, violência, as pessoas não têm mais paciência, as pessoas estão se matando por tão pouco, né? Se matando um ao outro por tão pouco. E Haroldo, num estudo, ele diz que a falta de ideia da reencarnação faz as pessoas quererem viver tudo nessa vida. E aí vem os escândalos. Não vai dar nada, tenho só essa vida. Mas a gente não tem só essa vida. Quando vocês puderem ler essa obra aqui no Nosso Lar, vocês vão ver, deve ter na biblioteca, a primeira frase que André Luiz fala, aqui, ó. A vida não cessa. A primeira frase que ele fala nesse livro, que ele registra, quando ele acorda na espiritualidade, que ele se dá conta que a vida não cessou. Então, meus irmãos, não vamos pensar que a nossa vida aqui é só essa. Procuremos
dentro de nós esses sentimentos que provocam escândalos, para que a gente, quando partir daqui, não leve o coração tão impuro, né? Tenhamos o coração mais puro, mais leve, que nem o da criança, né? Por isso, esse capítulo aqui é muito, muito interessante de se ler. Quando Jesus diz, é necessário que o escândalo venha, por que Jesus diz isso? É necessário para que a maldade humana apareça. E eu me veja como realmente eu sou. Quando a gente faz alguma coisa que a gente pequeou, isso é bom, quando a gente se para e percebe. Por isso que o escândalo é necessário. Imagina se a gente não se desse conta, né? Desencarnasse sem dar conta dessa coisa que a gente fez errado, né? Para com o nosso próximo. Muitas pessoas dizem assim, em alguma situação, você já ouviu falar essa frase? Eu nunca pensei que fosse capaz de agir assim. É verdade, a gente já viu pessoas dizerem isso, né? Porque a pessoa, ela sabia daquela propensão, muitas vezes sabe, mas ela pensa que ela vai dominar. Aquilo não é mais forte que ela. E aí causa uma situação difícil, faz a outra pessoa sofrer, ela fica sofrendo e não tem mais como consertar algumas situações. Então, a lei de ação e reação vai trazer a consequência e eu vou ter que assumir aquilo que eu causei, vou ter que assumir as consequências, né? Então, nós cuidemos bem, quando o escândalo vem, ele é necessário, sim. Mas é para limpar o nosso sentimento mal que nós guardamos aqui dentro ainda. Somos feras que estamos sendo domesticadas. Não vamos nos martirizar, não vamos nos sentir assim, eu sou uma pessoa, né? Então eu sou uma pessoa má, eu tenho isso. Todos nós temos. Nós somos filhos de Deus, temos nossas imperfeições, mas Jesus está mostrando que nós temos como modificar, é nos conhecermos, né? Devemos nos observar. Isso está escrito nos estudos evangélicos. Quando eu erro, o outro também erra. Por quê? Quando eu ajo mal com o outro vai me agredir também, muitas vezes. Ou não. Ele pode guardar um ressentimento muito grande, levar isso para a próxima encarnação dele, onde nós vamos nos encontrar, certamente. Se a lei é de causa e efeito, nós vamos ter que nos entender. A lei de ação e reação rege nossa vida, assim como a lei do progresso. Então, essa lei de ação e reação, ela vem para que a gente limpe essas coisas que nós temos por dentro, que não nos causam, não é bom para nós, nem para o nosso próximo, e aí assim nós vamos progredir. Paulatinamente, nós vamos progredir com paciência, com calma, fé em Deus, pedindo a Deus ajuda. Haroldo de Souza, na última palestra que ele fez aqui no Rio Grande do Sul, foi sábado passado, né? Sexta, né? A minha irmã não está aí. Ele falou que, sexta passada, o Haroldo, né? Ele falou que se a gente evoluir, assim, 1 centímetro por dia, 1 milímetro, quanto evoluiu hoje? 1 milímetro. Tá bom, tá ótimo, levanta a cabeça e vamos para frente. Para trás não vamos caminhar, não, é para frente. É isso que Jesus quer. A lei de ação e reação rege nossa vida também, assim como a lei do progresso, que é uma lei divina, né, que nós vamos segui-la e vamos progredir, vamos chegar à perfeição, a qual estamos fadados. Deus, na sua bondade, ama todos incondicionalmente. E Jesus sabe dos nossos que somos fracos e erramos, e sabe que quando estivermos cansados de sofrer, devido ao que nós mesmos fazemos, que não é legal, né? Procuraremos o remédio do bem. Aí nós mesmos vamos cansar, né? Porque a gente cansa. Quando a gente faz alguma coisa, a gente sempre repete aquela coisa assim, os vícios, né? A gente está viciado em fazer aquilo ali, a gente fala mal, tem tanta coisa, né, gente? Infringir leis, tanta coisa que a gente pode fazer, cada um de nós sabe, né? O que a gente faz que não está legal. Então, isso aí tudo, gente, a gente vai cansar um dia.
porque a gente vai perceber que nos causa muitos danos, nos dá dor de estômago, dor de cabeça, traz inimizade, traz mal dormir, ansiedade, depressão. A gente vai começar a perceber que não é bom ser assim, ficar assim. A gente vai procurar ajuda, vai procurar mudar a conduta, né? O escândalo, de certa forma, nos leva a refletir sobre nós mesmos e limpar o vaso. Jesus chama que nós somos vasos limpos, somos que nem vasos. Limpos e bonitos por fora e sujos por dentro. Mas nós podemos limpar esse vaso. Jesus é o caminho, né? No livro Vidas Vazias, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, ela nos diz: as vítimas que forem ludibriadas e abusadas pelo escândalo, pelo mal, né, que nós causamos, passam a carregar pesados fardos de amargura, de desespero, de desconfiança em relação ao seu próximo, onde estiverem. É isso que eu falei no momento anterior. Aquilo que a gente faz, que agride o outro, que ofende o outro, que vai contra a lei de amor de Deus, o nosso irmão, ele vai ficar assim, achando que todo mundo é mau, vai ficar ressentido conosco e não vai mais confiar em ninguém. Então, a gente gostaria que não confiasse na gente? Não, né? A gente gostaria que confiasse em nós, independente de como nós somos, confiasse em nós, porque nós temos o nosso lado bom. Então, o que a gente faz ao outro cria esse tipo de sentimento. Ele também vai ficar assim, vai pensar, puxa, né? O outro me disse tal coisa, então eu não vou mais confiar em ninguém. Para ele, todo mundo fica generaliza, né? Isso não é bom. Então, todo mal que eu provocar, eu me torno responsável por ele. E vou ter que responder pela lei de causa e efeito, né? E é imediato. Falou, foi para o universo. Foi para o universo. À medida que nós nos melhorarmos, o mal não mais existirá. E a Terra será um mundo mais ditoso, onde o bem prevalecerá. Esta é a condição dos mundos mais elevados. É isso que Jesus quer que nós alcancemos, que nós, ao desencarnarmos, possamos ir para mundos melhores, mas tudo isso depende do que aqui nós fizermos. Para nós morrermos bem, entre aspas, nós precisamos viver bem aqui. É a lei também, causa e efeito. Mas ai daquele por quem vem escândalo, Jesus diz. Jesus não aprova essa atitude, essa conduta, né, da gente fazer mal ao nosso próximo. Tudo que se fala gera uma reação, então precisamos fazer nossa reforma íntima. Temos urgência dessa reforma, dessa limpeza do nosso vaso sujo. E não adianta a gente ter boa aparência, ter boa fala, mas por dentro a gente ter sentimentos que não são bons ainda. Temos que limpar o nosso vaso sujo. Ter os pensamentos de raiva, ciúme, inveja, enfim, tudo que foge à moral do Cristo, que é de amor. Precisamos limpar. Deus confia em nós, que através da nossa inteligência nós possamos fazer isso, porque Ele nos deu tudo o que nós necessitamos. Outras situações que o escândalo traz, que é bem sério, né? Pensamentos como assim, o fulano tem tanta coisa, por que deram para ele isso? Por que ele foi, no serviço dele, deram um salário melhor e eu não? Eu faço muito mais do que ele, né? Tipo assim, então a pessoa às vezes cria um instinto de justiça, de vingança, e isso não é bom, porque criar esse braço vingador, esse termo braço vingador, é toda aquela vontade de se vingar da pessoa por sentimento de ciúme, de inveja. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, que nós não precisamos levantar nosso braço vingador para ninguém, porque Deus, nosso Pai, Ele vê tudo. E as suas leis são justas. Na hora certa, Ele agirá. Isso não é
ele não está nos colocando assim como uma frase que dizia antigamente, rogando uma praga, como a gente dizia antes para os pais, né? Ah, está me dizendo isso, está me jogando uma praga. Não, é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Nós não precisamos levantar o nosso braço vingador. Deixa a pessoa seguir. A gente vê muito isso na televisão, naquelas situações de justiça pelas próprias mãos. Nós não precisamos fazer isso. Porque Deus, nosso Pai, Ele criou o nosso universo e Ele criou suas leis para que nós não precisássemos agir assim, porque isso ia atrasar a nossa evolução. Então, não façamos isso. Procuremos frear essa coisa, esse instinto de vingança, de querer, assim, não é justo isso que fizeram comigo. Calma. Tenhamos calma, confiemos em Deus. Não devemos ser como os fariseus, que davam valor às aparências, parecia uma sepultura, criando exterior. Eles têm uma passagem que Jesus compara como uma sepultura, que a sepultura, a pessoa vai lá, arruma a sepultura, bota a florzinha, bota um monte de coisa, nada contra, cada um tem seu jeito de fazer as coisas, né? Mas por dentro, o que tem lá dentro da sepultura? Podridão. Então, Jesus nos compara. Cada vez que a gente faz essas coisas, esses escândalos guardados dentro do nosso coração, que a gente não precisa mais ter, a gente é assim, né? A gente procura botar debaixo do tapete eles. Não precisamos disso. A gente precisa conversar com a gente, ver o que está acontecendo, pedir força para Deus e a Jesus, nos ajude. Que nós somos imperfeitos, vivemos ainda num plano de perfeições, né? Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Jesus quer dizer, se eu uso a mão para cometer o mal, se eu não tivesse ela, eu não cometeria o mal, e não comprometeria a minha encarnação. Ele quer dizer assim, ó, que se eu tirar esses males de dentro de mim, né, vai ser melhor para mim, né? Eu não vou comprometer a minha encarnação, porque quanto mais eu comprometer, mais vezes eu terei que vir e vou vir com aqueles irmãos com quem eu causei esses escândalos, né? E a gente quer evolução, né? A gente quer melhor para a gente, né? Jesus também quer dizer que era melhor que eu viesse para a encarnação sem esses sentimentos materialistas, né? De cobiça, ganância. E Jesus usa uma linguagem alegórica, aparentemente violenta, mas não é essa a proposta de Jesus. E quer dizer que nós não precisamos desses instrumentos, né? Para promover o mal. Essas coisas que Jesus fala, cortar a mão, o braço, cai o olho, é só uma maneira, uma alegoria que ele usa. Na verdade, ele quer que a gente aproveite, né, que nós temos a nossa inteligência, temos os ensinamentos dele, hoje nós temos tantas obras, literaturas que nos ensinam, nos dão forças para que a gente siga em frente, que a gente estude e entenda a nossa vida aqui na Terra, né? Nós precisamos saber o que temos dentro de nós, o que se passa dentro de nós e o que gera esses pensamentos e esses sentimentos. Ele diz também, ai do mundo por causa do escândalo. Tudo que se pensa ou faz, Jesus sabe, e Deus também sabe, né? Pensamento gera energia. Aí vai para o mundo, né? Essa energia vai para o mundo, lançada no espaço. Então, a Terra, ela tem várias regiões. Esses pensamentos vão se afinizar com as regiões de acordo com o que eu estou pensando. E aí, existem as vibrações tanto positivas quanto negativas, né? Quando estamos gerando pensamentos bons, né? Quando estamos gerando pensamentos maus, façamos uma prece. Peçamos a Deus e a Jesus forças. Porque pensamento não para, ele é energia, né? Mas quando a gente vê que é um pensamento negativo, para nós, que é em relação ao nosso irmão, que a gente sabemos que vai vir de volta para nós, façamos uma prece a Jesus e peçamos a Ele, Jesus, me ajuda. Eu sou fraca ainda, mas se tu me ajudar, eu vou conseguir. Seguremos na mão de Jesus, viu, meus irmãos? A fruta boa dá bons frutos. Nós temos que conhecer a nossa essência e mantê-la firme, né? A consequência daquilo ruim que se fez pode durar muito ou pouco, dependendo do tempo de nós nos arrependermos.
Nossa consciência vai nos dizer, então, o sofrimento deixa de ser eterno, o fogo eterno, como Jesus diz. Quando nossa consciência nos dizer, vai durar pouco, não vai ser eterno esse sofrimento para nós. Quando nós nos arrependermos, vai passar, vai ser mais rápido, não vai ser esse fogo eterno que Jesus fala para a vida toda, como a gente pensa, né? Esforcemos para sermos bons e mais evoluídos. Jesus deseja que sigamos seus pensamentos, seus ensinamentos, para reencarnarmos em um plano melhor. Jesus quer de nós, que façamos sempre o melhor. A Sueli de Caldas, por último, finalizando, um pouquinho antes de finalizar, Jesus, quando diz, deixai vir a mim as criancinhas, ele fala da inocência, da leveza da criança. Quando entramos em sintonia com os ensinamentos de Jesus, quando ficamos mais leves, nós seremos bem recebidos por Jesus, em planos mais evoluídos, onde o mal não existe. Aí sim estaríamos puros. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Isso é o que ele deseja. As criancinhas que ele fala nesse texto são pessoas que estão buscando a leveza, a espontaneidade, pelo que é certo, esforço, né? A criança, ela é leve, e nós procuremos buscar essa leveza, né? Hoje a mídia mostra as pessoas que devolvem. A gente vê muito isso na mídia, né, gente? As pessoas que acham na rua, às vezes, celulares, dinheiro, coisa que tem nome, que pode ser devolvido, a mídia mostra, a pessoa para devolver, mas isto deve ser espontâneo, não vai mais precisar da mídia mostrar. Quando nós tivermos essa leveza, essa espontaneidade do bem, a gente não vai mais precisar pensar se devolvo ou não devolvo. Vai ser automático, não é meu, é do meu próximo, vou lá entregar para ele, né? Mas nós estamos evoluindo. Jesus é o caminho, busquemos ele sempre, confiamos na sua bondade, no seu amparo. É só abrir o nosso coração e querer nos melhorar. Lembrar que a vida não cessa, né? Eu vou ler só um pedacinho do que a Sueli Caldas Schubert escreveu aqui nessa revista Reformador sobre a nossa consciência. A lei natural é a lei de Deus, que nós já falamos aqui. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta da lei de Deus. Quando o homem se aproxima das leis de Deus, que é do amor, de fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nós fizéssemos, nós vamos ser mais felizes. Mas nós estamos aqui ainda, caminhando e sendo bem amparados pelo Mestre Jesus. Já estamos todos aqui hoje, né? É um bom começo. Então, que a paz de Deus fique com todos, que a luz de Jesus, seus bons fluidos de amor, recaiam sobre cada um de nós, que saiamos daqui bem melhores de quando entramos e tenhamos um bom final de semana e em paz. Fiquem todos com Deus.